Opa, beleza? O Old Dragon 2 é um sistema de RPG que eu gosto muito e que já tem 3 vídeos aqui no canal, sendo que o primeiro deles foi dando uma folheada no livro de regras básicas e ensinando geral para aprender a jogar. Depois eu fiz um vídeo sobre o Heróis de Valanzia, o cenário de campanha oficial de Old Dragon, mas que pode ser usado para qualquer outro RPG de fantasia medieval. Agora, o terceiro vídeo foi em parceria com o Igor Theory para falar sobre o suplemento não oficial que ele fez para jogar no mundo de The Witcher com Old Dragon. Todos esses materiais são ótimos e renderam bons vídeos, então resolvi falar mais sobre esse RPG que eu gosto tanto. Dessa vez sobre o guia de campanha Ermos, com várias informações e mecânicas de exploração de lugares afastados da civilização e que se tornam palco de viagens e aventuras. Tem muita XP aqui nessas páginas e eu vou mostrar pra vocês neste vídeo, pois você está no Spoilers Arcanos, o arsenal de RPG do mestre Gufigar. Bom, eu sou o Gufigar e te convido a explorar os ermos inóspitos hoje comigo. Bora lá? Estamos aqui com o guia de campanha Ermos, pessoal, e uma coisa que eu sempre preciso falar dos livros de Old Dragon 2 é desse formato incrível que toda a coleção adota. Os livros são padronizados em um tamanho que é pouco maior que um A5, né, sendo sempre capa dura e com excelente acabamento. O guia de campanha Ermos, então, foi escrito pelo Antônio Saneto e com edição da Flávia Najar. Essa ilustração maneiríssima aqui da capa é do Mike Zairos. Temos um easter egg do Bob da Caverna do Dragão no grupo dos aventureiros aqui, né? Dito isso, nós já vamos abrir o livro aqui, mas lembre-se antes de dar um joinha no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Começamos então na introdução aqui, que vai destacar que a grande maioria das regras de exploração presentes nos livros de regras básicas 1 e 2 são voltadas para a parte das masmorras. Nisso veio a necessidade de expandir isso com mecânicas de exploração de hexágonos em cenários de fantasia medieval. Mas o que é um ermo então? Na definição do livro, seria um lugar inabitado, isolado e afastado por essência da civilização. Pense nos ermos como paisagens onde não foram construídas cidades, aldeias ou vilas. No caso, são paisagens a céu aberto, já que cavernas e grutas fechadas a gente tende a denominar como masmorra. Passamos então para o capítulo 1, Conhecendo os Ermos. O livro agrupa diferentes biomas e topografias em 8 tipos, presentes aqui na hierarquia de terrenos. Essa hierarquia existe para facilitar você enquadrar um exemplo mais específico de terreno em uma dessas 8 categorias gerais que temos aqui. Nisso, cada uma delas vai ser descrita nas páginas seguintes, né? Seguindo para os tópicos de estações e climas. Aqui nós teremos os climas polar, subártico, temperado, subtropical e tropical. O texto segue descrevendo esses climas, né? Mas um detalhe massa aqui é que cada um deles vai ter uma tabela própria. Elas servem para definir variações climáticas dentro de cada tipo, variando de acordo com as 4 estações. Definida então a variação climática na tabela, você pode ir aplicando as mecânicas que o livro traz para esses diferentes tipos de clima. Temos regras para ventania, neve, tempestade elétrica, nevasca, seguindo para os efeitos das temperaturas, como hipotermia e hipertermia. Hipotermia seria uma perigosa queda na temperatura do corpo em ambientes muito frios. Já a hipertermia é o contrário, né? Seria um ou uma personagem morrendo de calor. Na tabela de roupas e temperaturas, pessoal, a gente consegue ver os trajes apropriados para cada tipo de clima. Olha que legal. Uma cota de malha, por exemplo, traria hipotermia em climas muito frios, de menos 50 a menos 20 graus, né? E climas frios também, menos 19 a 0 grau. Em climas moderados e quentes, ela tá ok, mas na categoria muito quente, de 35 a 50 graus, ela já causa hipertermia. Aí, como eu disse antes, né? As mecânicas relacionadas com hipotermia e hipertermia são descritas aqui na página seguinte. Na hipotermia, por exemplo, existe a chance de 1 a 3 em 1d6 de um personagem de um jogador de uma jogadora sofrer o congelamento de uma das extremidades do corpo, definindo aleatoriamente qual seria rolando um d6 aqui. Olha que doido. Eu acho esses detalhes que o livro traz muito úteis para aventuras de viagem, sabe? Inclusive, tudo aqui é adaptável para qualquer outro sistema que você tá jogando além de Old Dragon, né? Essas tabelas mesmo que a gente viu, nem de adaptação precisa, né? Eu mesmo já usei uma aventura minha de Easy D6, em que a galera tava em uma região de inverno rigoroso. Beleza, mas seguimos então pro capítulo 2, Viajando pelos Ermos. Aqui é onde teremos mais suporte para detalhar os hexágonos dos mapas das nossas aventuras. Temos então a contagem de tempo, onde um dia é
dividido em 4 períodos de 6 horas. Nisso, se você precisar detalhar algum período aleatório, basta rolar um D4 para manhã, tarde, noite ou madrugada. Já os hexágonos aqui são uma unidade de distância, sendo que cada hex representa 6 km. Para os matemáticos que me assistem que estão pirando com o fato da distância de dois lados opostos de um hexágono ser a mesma distância de dois vértices, eu só posso dizer para você relaxar. O livro sabe disso, mas a gente tem que simplificar as coisas, né? You're goddamn right. Dito isso, vamos para o sub-hex. Isso seriam 7 áreas internas menores de um hexágono que pode ser dividido no caso da galera explorar mais especificamente uma região. Cada sub-região dessa então possui 2 km de extensão e você pode determiná-la aleatoriamente, rolando um D6, considerando que o grupo entra sempre no meio do hexágono, né, no sub-hex 7. As viagens então acontecem entre os hexágonos do mapa a partir da mecânica de pontos de jornada. No início do dia, o grupo possui pontos de jornada igual ao menor movimento dentre os membros ali presentes. Esses pontos então são gastos no desenvolvimento ali da viagem e uma gama enorme de coisas que dá para fazer. Mas focando aqui no básico, a principal utilização dos pontos de jornada seria para avançar mesmo entre os hexágonos, né, seguindo em frente na viagem. Nisso, cada hexágono possui um custo de entrada em pontos de jornada de acordo com o tipo de terreno que ele representa. Lembra daquela hierarquia de terrenos que a gente viu lá no início? Pois é, esses seriam os tipos presentes aqui com variação de custo. O sentido narrativo disso é que viajar por uma planície é muito mais fácil do que por uma montanha, né? Então gasta menos pontos. Trilhas e estradas dentro dos terrenos podem reduzir o custo, facilitando a viagem. Para exemplificar as coisas aqui no vídeo, eu vou usar o mapa que vem aqui no Heróis de Valanzia, que é o cenário oficial de Old Dragon 2, né? Que, como eu disse no início, já tem vídeo aqui no canal. Aqui teremos os ícones de cada tipo de terreno dos hexágonos, pessoal. Nisso, o grupo pode ir planejando sua viagem, levando em conta a dificuldade de se viajar em determinadas regiões. Assim, é claro que existem diversas variáveis em um planejamento, né? A galera pode, por exemplo, preferir ir pelo deserto do que pela planície, porque ouviu rumores de um dragão verde que voa pelas savanas pardas. Só que se a gente for fazer unicamente o recorte de quantidade de pontos gastos, as savanas pardas vão gastar menos do que o deserto. Enfim, seguimos então para o tópico de navegação. A decisão da direção a ser tomada é o que chamamos aqui de navegação, e ela pode ser feita de duas formas. A navegação controlada é realizada por algum tipo de guia, sendo impossível se perder. No Old Dragon 2, pessoal, nós temos os Rangers, que é uma especialização da classe Ladino. Eles não se perdem nos ermos, sendo excelentes guias para essas navegações controladas. Sem ter um Ranger no grupo, a galera ia precisar de algum NPC para guiar, caso não queira se perder. Mestre, ele disse pra se inscrever nos pelos arcanos. Tá, mas e se o grupo não conseguir um guia? Teríamos então a navegação livre, que já é bem mais desorientada e os aventureiros e aventureiras vão precisar contar um pouco com a sorte. O mestre então joga 2d6 em segredo e compara com os modificadores da tabela de navegação. Esses modificadores são redutores do teste, que variam de acordo com os tipos de terreno e outras condições possíveis, como nevoeiro e viagens noturnas. Sendo assim, no teste secreto de 2d6 menos redutores, se o resultado for 1 ou menos, o grupo está perdido e o mestre vai definir a direção errada seguindo o diagrama de navegação. O livro diz que quem estiver exercendo esse papel de mestre jamais deve contar para o grupo que ele se perdeu, pois a galera precisa descobrir isso narrativamente. Pensa que eles precisavam chegar em uma floresta e de repente estão subindo umas colinas, né? Algo tem que ter dado errado, sabe? Eles precisam se reorientar. Mas como controlar esse movimento errado do grupo sem que ele saiba? Bom, eu tenho algumas dicas para isso. Se estiver jogando presencialmente com um mapa pôster na mesa, tipo o meu aqui de Valanzia, a dica que eu dou é você ter uma cópia do mapa por trás do escudo ali, podendo ser digital ou impresso em tamanho menor. Nisso, quando a galera se perder, eles vão continuar movendo o marcador deles no mapa como se estivessem na direção correta, né? Mas você, no seu mapa secreto, vai mover para a direção errada ali, marcando o mapa. Jogando digitalmente, pessoal, fica ainda muito mais fácil fazer esse tipo de coisa. Usando aqui o Roll20, eu crio uma cópia do token do grupo e jogo ela para a camada do
GM, onde só eu consigo ver. Nisso, se a turma se perder, eu movimento o meu token escondido pro hexágono errado e sigo orientando a galera por aí até que desconfiem. Aí é claro, né, pessoal, tanto no digital quanto no presencial, a galera não precisa necessariamente ter acesso ao mapa do mundo, né? Pra eles pode ser tudo descritivo e quem lida com essa parte mecânica e numérica é só o mestre. Inclusive é assim que é feito na campanha de Valanzia que eu jogava lá no Dados Críticos. O Theory de Mestre descrevia os ambientes e o Sérgio, do canal Meio Orc, ficava encarregado dessa função de desenhar um mapa ali no improviso para orientar o grupo. Nisso a gente ficava só com esse lado narrativo e subjetivo da viagem, sabe? Enquanto a navegação mais precisa era feita só pelo Theory de Mestre. Essa campanha continua rolando lá e é excelente para vocês verem como que tudo isso aqui funciona na prática. Infelizmente eu tive que parar de jogar por problemas na agenda, mas a galera continua mandando muito bem lá. Eles jogam toda quinta a partir das 9h30. E falando em jogar digitalmente, eu preciso lembrar vocês de acessarem o meu link de parceiros do Old Dragon Online. Eu vou deixar aqui na descrição. Uma novidade que tá rolando lá no site é a aba de VTTs, onde temos módulos de Old Dragon para Foundry e Roll20. E agora também temos um plano de assinatura para a criação de campanhas dentro da própria plataforma do site, incluindo rolagem de dados e compartilhamento de livros digitais. Livros esses que você também pode comprar em formato físico, né? Tanto na loja digital da editora Burô, quanto no meu link de afiliados da Amazon, que também vai estar na descrição. Tá, mas voltando aqui pros ermos, o capítulo segue com diversas informações sobre variáveis que podem acontecer na exploração dos hexágonos. Tudo vai estar relacionado com os pontos de jornada que a gente viu e o gasto deles para o cumprimento de diversas ações de viagem. Uma dessas ações que eu acho que vale a pena falar é a de acampar, onde você gasta todos os pontos de jornada restantes para encerrar o dia. Nisso, o mestre rola um teste secreto de acampamento para definir se ele é seguro, normal ou perigoso. Dependendo do tipo definido, o mestre vai usar um dado diferente na tabela de acampamento aqui. O valor de 1 dessa tabela resulta em um encontro aleatório e interrupção do sono. O 2 representa uma ocorrência do ambiente que também interrompe o sono e em uma rolagem de 3 a 12 nada acontece. Nisso, se o acampamento é seguro, o mestre vai rolar um D12 com mais chances de tirar um 3 ou mais, né, e nada acontecer. Agora, um acampamento normal usa um D6 e um perigoso usa um D4. Lembrando que o Rangers a partir do 6º nível e Druidas a partir do 3º nível sempre erguem acampamentos seguros nos ermos, evitando esses riscos aleatórios. Enfim, essa é a ideia do capítulo, pessoal. São várias mini mecânicas assim, né, para você aplicar em diferentes situações. Não precisa ficar na ansiedade de aprender tudo que tá aqui, né, pois são muitas situações previstas, né, então basta consultar caso uma delas aconteça. Mas no fim, vocês vão ver que as regras são bem simples, trabalhando na maioria das vezes com chances em dados e com aqueles modificadores de fácil e difícil que já é padrão do Old Dragon. Vamos então para o capítulo 3, Encontros e Combates. Aqui aprenderemos a definir encontros aleatórios e também algumas condições extras que podemos acrescentar nos nossos combates para dar um temperozinho adicional. Nisso, pessoal, sempre que o grupo adentrar um hexágono novo, o mestre rola um dado para determinar se teremos um encontro. O dado que será lançado muda de acordo com o tipo de terreno, como podemos ver nessa tabela aqui de encontros. Isso porque lugares abertos onde viajantes são facilmente avistados possuem maiores chances de um encontro acontecer, né? O que é representado aqui pela rolagem de um dado com menos lados. Ou seja, uma planície rola a chance com um D6, já uma montanha usa um D10, por possuir caminhos mais fechados, com pouca visão do horizonte. Tá, Golfigar, mas qual número tem que cair nesses dados para ter encontro? Isso vai variar de acordo com o índice de periculosidade de cada região. Em um Hex normal, onde a região não é conhecida por ser ameaçadora, nós só conseguimos um encontro se tirarmos 1 no dado do terreno específico. Já em um Hex perigoso, a chance de encontro aumenta para 1 e 2, e um Hex extremo terá 1, 2 e 3 de chance. Em resumo, nós temos duas variáveis para definir os encontros, né? O tipo de terreno que vai determinar o dado e a periculosidade que vai definir a chance. Nisso, caso a gente confirmar a ocorrência de um encontro, rolamos qual será ele nas tabelas do apêndice 3 do final do livro. Se você é um mestre ou mestra que curte preparar mais e customizar as suas sessões, é extremamente recomendável que você crie as suas próprias tabelas, né? Às vezes até com monstros originais que você fez. O que mais você vai ter é oportunidade para ser criativo aqui, com espaço para um planejamento antecipado e também para uma improvisação caótica. Finalizamos esse capítulo então com a sessão de combates excepcionais para apimentar as batalhas com ambientes e situações inusitadas. Teremos então mecânicas para combate em desequilíbrio, combate na água, combate em escaladas, assim como variáveis adicionais de clima e combate montado. Chegamos então no quarto e último capítulo do livro, pessoal, que é intitulado Hexcrawl, e é aqui onde tudo
tudo que a gente viu é combinado para a criação de uma exploração única e detalhada. O texto inicial vai falar mais a respeito desse tipo de jogo, onde as viagens são mais importantes do que a chegada no destino. Essa temática é bem presente na obra de Tolkien, né, pessoal? Onde uma jornada detalhada é utilizada para construir um mundo fantástico, né? Sendo que ela é a maior parte da história. Eu até acho que o Hobbit é um excelente exemplo de história de Hexcrawl. Fica aí de inspiração literária para vocês. Mas aqui no Old Dragon, o livro vai enfatizar que o mundo é perigoso e que não vai ter pena dos personagens, dos jogadores e jogadoras, só porque eles são supostamente os protagonistas. Temos até o tópico aqui, ó, o mundo é um moinho, em referência à música do Cartola. É, pessoal, esse Hexcrawling aqui vai triturar teus sonhos e reduzir as ilusões a pó, pois os desafios e adversários aqui não serão equilibrados pro nível dos personagens, e isso é muito old school. Feita então essa introdução fortíssima, seguimos para os procedimentos básicos da exploração aqui, organizando tudo que a gente viu antes em etapas a serem seguidas. Mas o conteúdo principal do capítulo vai ser esse teste de explorar aqui, com a chance de 1 em 1d6 do grupo encontrar alguma coisa, né, em um X. Essa rolagem de explorar é realizada gratuitamente assim que um novo hexágono é adentrado, mas é possível repeti-la gastando pontos de jornada para explorar mais. O tipo de descoberta então será rolado pelo mestre na tabela, sendo que o grupo pode fazer uma descoberta ancestral, encontrar covis, rios, estradas ou ilhas, castelos e fortes, templos e santuários, perigos naturais e até civilização. Lendo apenas o nome do tópico no geral assim, parece algo bem superficial, né? Mas o que o livro faz é detalhar bastante cada um deles nas páginas seguintes. Começando com as descobertas ancestrais lá do início da tabela, teremos várias explicações sobre o que elas podem ser, assim como diversas tabelas úteis para sortear elementos aleatórios ou ajudar em um planejamento prévio. Nisso, todos os outros tipos possíveis de descobertas seguem esse mesmo padrão. É simplesmente muito conteúdo que temos aqui. De novo, pessoal, eu acho que tudo isso aqui é adaptável para qualquer outro RPG na temática, né? Então, assim, eu particularmente acho muito útil esse livro. E falando em utilidade, temos no final os apêndices aqui, com tabelas de guardiões, exemplos de perigos naturais, os encontros aleatórios que vimos na parte dos monstros e dicas para desenhar ermos com ícones simples e úteis. Se você curte essa temática de Hexcrawling, um dos primeiros vídeos aqui do canal foi sobre o Neverland, do Andrew Colby, que trata justamente de exploração de hexágonos, só que na Terra do Nunca, do Peter Pan. Você já pode assistir o vídeo lá, porque por enquanto nós ficamos por aqui. Te vejo na próxima aventura com mais spoilers arcanos.